Meus queridos, estou enviando um resumo da aula do Centro de Mídias para melhor entendimento, porém você deverá copiar esse resumo no caderno de física, leia o conteúdo com bastante paciência, suas dúvidas deverão ser anotadas para você perguntar para o seu professor. Agora com você, qualquer dúvida entre em contato, coloquei aqui os dois contatos para você. Entenda as grandezas elétricas básicas. A forma de onda senoidal é utilizada tanto para a geração quanto para a distribuição de energia elétrica, porque permite que ela seja elevada e reduzida por meio de transformador. Quando o circuito é alimentado por uma fonte de sinal alternado, diz-se que ele está em corrente alternada. Tá? É por isso que a gente vê os cabos assim nas usinas hidrelétricas ou mesmo nas estradas daquelas torres de transmissão, tá? Grandezas elétricas barras corrente elétrica. A eletricidade tem importância não só para o nosso bem-estar, mas também para o desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia. O estudo sobre a eletricidade básica aborda questões como o movimento da corrente elétrica através das diversas partes de um circuito, como impulsionam e de que modo a energia é convertida em calor, movimento ou luz. Conceitos básicos de elétrica, as grandezas elétricas básicas. As grandezas fundamentais em eletricidade são a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Essas grandezas sempre estão presentes em qualquer circuito elétrico e não podem ser dissociadas, separadas. Potência elétrica, medida em watt ou watts, representada pelo símbolo W. Você já deve ter ouvido muitas propagandas sobre produtos eletrônicos nas quais é destacada a potência desses equipamentos. Bons exemplos são os aparelhos de som, os chuveiros e lavadoras, que sempre apresentam em destaque sua potência de trabalho. Esses aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar e, ao receberem essa energia elétrica, transformam-na em outra forma de energia. No caso do chuveiro, por exemplo, a energia elétrica é transformada em energia térmica. Nas lâmpadas, a energia é transformada em luz e assim por diante. Quanto mais energia for transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência do aparelho. Dessa forma, temos o que a potência elétrica é a razão entre a energia elétrica transformada e o intervalo de tempo dessa transformação. Na utilização de uma lâmpada, você pode observar que ele esquenta durante seu funcionamento. Esse aquecimento é chamado de efeito Joule, representado pela letra J, e ocorre por causa da colisão entre os elétrons. A energia que é drenada nesse aquecimento é chamada de energia dissipada. Eu coloquei aqui várias formulinhas de como a gente pode usar para calcular a potência, tá? Então, potência igual resistência pela intensidade ao quadrado. Potência igual a tensão ao quadrado pela resistência elétrica. Potência igual a tensão pela intensidade. Este símbolozinho aqui se chama de Ohm, tá? OHM, Ohm. É a unidade de medida de resistência elétrica. Potência igual energia elétrica dividido pelo intervalo de tempo, tá? Energia elétrica aqui é medida em joules, tá? Exemplo 1. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial é o mesmo que tensão? Nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que o atravessa é de 20 amperes. Solução. Olha só, eu tenho o valor da tensão,
né? Ou da diferença de potencial. E tem o valor da intensidade. Que formulinha que eu poderia usar? Eu posso usar esta formulinha aqui, ó, que eu tenho tensão e tenho intensidade. Então vamos lá. Potência igual a tensão ou a diferença de potencial pela intensidade. Multiplicando, eu vou ter 2.200 watts, tá? Frequentemente, a potência é expressa em quilowatts. É a mesma coisa que aquela história de metros e quilômetros, certo? Um não é 1000 do outro, aqui é a mesma coisa, certo? Watts e quilowatts. Um é 1000 do outro, tá? Então, para a gente converter, basta dividir por 1000, ok? Então, se a gente pegar 2.200 e dividir por 1000, 2,2, ok? Então, dividiu, transformou em quilowatts. Cálculo da energia elétrica. Exemplo 2. Quando um equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo de funcionamento. Assim, a energia elétrica é encontrada usando-se a fórmula: energia elétrica é igual a potência pelo intervalo de tempo, sendo energia elétrica medida em joules, a potência medida em watts e o tempo medido em segundos. No cotidiano, é muito comum o valor da energia elétrica ser expressa em quilowatts-hora. Neste caso, para transformar joule em quilowatts-hora, podemos usar a seguinte relação: 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Eu não posso esquecer esta relação, tá? Assim como eu não posso esquecer isso daqui, ó. 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts, tá? Não posso esquecer esses dois. Tudo bem? Exemplo: um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal deste aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere que 1 kWh custa 40 centavos. Solução: primeiro vamos calcular o valor da energia consumida pelo aparelho em um dia. Então vamos lá. Energia elétrica é igual a potência do aparelho, olha lá, 3.000 watts, pelo tempo. Então, ela fica ligada a quanto? Quanto que ela fica ligada? 3 horas todos os dias. Multiplicou. Então, vai dar 9.000 watts hora. Transformando para quilowatts hora, ou seja, dividindo por 1000, né? Vai dar 9 kWh. Como queremos saber o custo em um mês, vamos multiplicar por 30 dias. Então, 9 kW por 30 dias, 270 no mês. Finalmente, para sabermos o valor em reais, 270, 40 centavos cada um. Então quer dizer que em um mês ele custará R$108. Tá bom? Tensão elétrica, medida em volt ou volts, representado pela letra V, né, o símbolo, tá? A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico gerado entre dois pontos quaisquer. Essa diferença é responsável por colocar em movimento ordenado as cargas livres
do condutor, tá? Então, às vezes está meio bagunçado lá os elétrons, então essa diferença faz com que eles tomem uma ordem só, tá? A unidade de tensão elétrica é o volt, representado por V. Existem 3 formas de calcular a tensão elétrica, tá? Calculando a partir da energia elétrica, tá? Então eu coloquei aqui, ó, tensão igual a energia elétrica pela carga, calculando a partir da corrente elétrica e da resistência elétrica, U igual a R vezes I, e a partir da potência e da corrente. Então, U igual a potência pela corrente, tá? As 3 maneiras de se calcular a tensão, tá bom? Eu não coloquei nenhum exemplo, depois a gente faz isso. Amperes, intensidade de corrente, tá? A intensidade de corrente elétrica depende diretamente do número de elétrons que passam por unidade de tempo através de uma determinada região de um fio, por exemplo, tá? Passam 2, passam 3, então às vezes passam com maior intensidade, às vezes passam com menor, tá? Então, intensidade com que eles passam. Passam mais, passam menos, tá? Intensidade com que se passa. Ok? Nos metais, existem grande quantidade de elétrons livres em movimento desordenado. Quando se cria no interior de um movimento, do corpo metálico, esses movimentos passam a ser ordenados no sentido oposto ao do campo elétrico, constituindo a corrente elétrica. O que ele quer falar com isso, gente? É simples. Que quando os elétrons livres estão num movimento meio que sem ordem, tá? E quando você liga nesse condutor um gerador elétrico, pode ser uma pilha, uma bateria, qualquer coisa assim, então esses elétrons passam a se movimentar em um único sentido. Então é aí que forma-se a corrente elétrica. E aí, de acordo com o que eles passam, com maior ou menor intensidade. Então vai ser a quantidade de carga pelo tempo, tá? Exemplo: um fio condutor é atravessado por um fluxo contínuo de carga de 6 coulombs por minuto, o que equivale a uma corrente elétrica em amperes de... Não se esqueça que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Então, intensidade é igual quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Intensidade é igual intensidade de carga, 6. O tempo em segundo, 60. Dividiu 0,1 amperes, tá? Exemplo 2. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um número de 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E aí eu coloquei as alternativas aqui. Essa daqui é a outra formulinha que a gente tem para calcular a intensidade, tá? I igual a N vezes Z dividido pelo ΔT. Então vamos lá. I igual, quanto que vale, qual é o número de elétrons que eu tenho? 4 vezes 10 elevado a 20. Qual é o valor do E, que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19.
Vocês escreveram isso na aula anterior. Qual é o valor do ΔT, que é o intervalo de tempo, dividido, então, pelo ΔT, que é 2 segundos. Como é que a gente resolve isso? Assim, ó, 4 vezes 1,6 dá 6,4. Sobraram as duas potências. Conservou a base. 20 menos 19, 1 sobre 2. 10 elevado a 1 é 10, certo? 6,4 vezes 10 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. Então, de acordo com o cálculo realizado, a corrente elétrica no fio é 32 amperes, tá? Corrente contínua, corrente alternada. Primeiro vamos falar da contínua, então. Um sinal é contínuo se seu valor e polaridade, positivo ou negativo, não varia no tempo. Ou seja, em qualquer momento em que você observa, esse sinal ele é o mesmo, né? O mesmo e a mesma polaridade, tá? Por exemplo, então, a tensão de uma bateria, tá? Corrente alternada, CA. E aqui, ó, contínua, CC, tá? Já o sinal alternado é aquele que muda de polaridade periodicamente e sua intensidade no tempo. Exemplo: o sinal alternado da tomada residencial de 110 volts. Então eu coloquei aqui um gráfico, ó, mostrando que ele varia, tá, no decorrer do tempo, e coloquei uma tomada para você ver que tem o neutro, a fase e o terra, tá? Ok? Tudo bem? Então, bom trabalho, fica com Deus.